Olá pessoal, bom dia. Eu sou o diácono Claudio Machado e estou mais uma vez aqui falando convosco sobre temas bíblicos. Os irmãos têm mandado muitas mensagens, muitas dúvidas e curiosidades têm chegado a mim. E agora chegou uma interessante, é até simples, mas interessante. É sobre jejum e oração. Me pediram sobre jejum e oração e nós então vamos desenvolver não somente sobre jejum e oração, porque é uma temática que está junta, mas vamos desenvolver sobre esmola ou oferta, jejum e oração. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu amigo João Tavares já está conosco aqui, seja muito bem-vindo, João. Está com dias que não te vejo, saudade. Muito bem. O texto que nós vamos utilizar como base está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos do 1 ao 18. Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 18. De sorte que nós vamos dividir em três partes. A primeira parte está nos versículos de 1 a 4, que tratam sobre a esmola ou a oferta, a ajuda financeira a alguém. A segunda parte está dos versículos 5 ao 15, que tratam da oração. A pergunta foi jejum e oração, nós vamos inverter a ordem. É esmola, oração e jejum. Nós vamos seguir a linha que está descrita em Mateus. E a terceira parte está nos versículos 16 a 18. Repetindo, de 1 a 4, esmola, de 5 a 15, oração, de 16 a 18, o jejum. Antes de nós adentrarmos na temática, é interessante nós sabermos que quem proferiu tais palavras foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem proferiu tais palavras. Então, existem muita coisa na Bíblia que a gente parte para interpretações subjetivas, a gente busca subterfúgios em livros e etc. E sabemos que existe o conteúdo bíblico, o extrabíblico e o antibíblico. A gente evita o antibíblico. Mas sendo palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, desnecessita, a meu ver, e eu creio que quem pensar logicamente acerca do assunto há de concordar comigo, que nós busquemos várias outras fontes para que comentemos a respeito, porque é Jesus quem está falando. E eu preciso agora entender que Jesus está falando isso num momento próprio, num momento propício. Qual é este momento propício? Jesus acabara de ser batizado, você pode ler a partir do capítulo 4 de Mateus. Jesus acabara de ser batizado. Aquele episódio de João Batista, em que o próprio Deus dos céus fala: Ô Eliezer, bom te ter conosco aqui mais uma vez. O próprio Deus fala dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus acabou de passar pela tentação do deserto, quando ele passou 40 dias sendo tentado no deserto. Ele foi lá para ser tentado e ele venceu a tentação. Jesus agora está não mais na Judéia. Nerisvaldo, minhas deferências, Pai do Senhor, evangelista Nerisvaldo, se já não for pastor Nerisvaldo. Jesus já não está mais na região da Judéia. Jesus agora subiu e está geograficamente na região da Galileia. Jesus foi batizado na Judéia, Jesus desceu ao deserto da Judéia e depois ele subiu a Galileia, que é o local geográfico onde ele está proferindo tais palavras. E aqui é interessante, depois de saber que Jesus está na Galileia, que ele iniciará uma temática longa. Jesus inicia um grande sermão. Jesus manda que as pessoas se assentem, ele sobe num local mais alto e as pessoas assentam-se e ele agora começa a trazer um longo sermão que está registrado nos capítulos Marcos Mariano, evangelista, Pai do Senhor, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É o chamado de o Sermão do Monte. Jesus está no monte e lá ele agora vai transmitir o seu sermão ao povo. E é interessante ainda que a temática que começa no capítulo 5, ela começa falando das bem-aventuranças. Jesus vai falar das bem-aventuranças e essas bem-aventuranças
Segundo, certa vez eu ouvi num estudo dizendo Maciel Silva, Pai do Senhor, ao presbítero Maciel, são princípios atinentes ao reino de Deus. Aqui é necessário que todos saibam de antemão que a igreja não existia nesse parâmetro ainda. A igreja não existia, a igreja passa a existir em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende aos céus, e no capítulo 2, a partir do versículo 9, nós entendemos que quando ele foi, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Ali surge a igreja. Mas neste momento aqui, Jesus estava dando os primeiros passos do seu ministério, porque o ministério dele começou depois do batismo, e ele então começa a trazer para os judeus aos princípios do reino que estava prometido lá atrás no livro de Daniel, quando foi falar das 70 semanas de Daniel. Jesus estava dizendo para os judeus que estes eram os princípios que seriam aplicados no reino que eles estavam prestes a entrar, que é o que nós temos hoje de milênio, que os judeus esperam ainda este 7º milênio, que está descrito em 65 e 66 do livro de Isaías. É isso que Jesus veio anunciar para eles. Numa outra live nós comentamos sobre o que os judeus perderam por não receberem Jesus como Messias. Assista essa live e você vai entender. E nós lemos que João disse que ele veio para os seus. Então Jesus veio para os seus e quando chegou diante dele disse: olha, estes são os princípios atinentes ao reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Em outras ocasiões, por exemplo, quando ele está lá em Samaria e a mulher samaritana pede água e ele fala acerca do reino de Deus para ela, ele está anunciando que está chegando ali aquele período que a Bíblia tem em Apocalipse como o milênio. Então, Jesus começa no capítulo 5 trazendo os princípios atinentes ao reino de Deus, que trata das bem-aventuranças. Ele traz ser manso de espírito, ele traz chorar porque vai ser consolado, ele traz ter fome e sede de justiça, ele traz o fato de ser misericordioso e assim por diante. Então são princípios atinentes ao reino de Deus. A próxima temática que Jesus traz está no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus. Ele fala sobre a importância da lei. Ele vai dizer para que serve a lei, que a lei serviu de aio. A lei foi um aio, que Paulo também vai descrever isso lá na carta aos Gálatas, que ajudou o povo a sair lá do Egito e chegar em Canaã. A lei foi um caminho que preparou para a chegada do Messias, o meio para endireitar as suas veredas. E aí ele segue. Ele fala sobre o homicídio, que no meio do povo de Deus não deveria haver homicídio, porque naquela época existia. Ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, que eram fatos que ocorriam, não tinha como fugir deles, dá as suas orientações. Ele fala sobre os juramentos, que não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra. Ele fala sobre os juramentos. Ele fala sobre a vingança, está lá no versículo 38. Ele vai falar sobre o amar os inimigos. Aí ele diz: se amardes somente quem vos amam, se fizerdes o bem somente a quem vos faz o bem, que vantagem há nisso? Então Jesus começa a trazer várias temáticas que as pessoas fugiam dessas temáticas. Quando entra no capítulo 6, nós temos a temática do que nós estamos no momento propondo a discorrer. A temática é a esmola, a oração e o jejum. E aí nós demos tema a esta mensagem: 3 coisas que devem ser feitas secretamente. Existem vários outros temas. Se você continuar ali no capítulo 6 e for até o final do capítulo 7, você vai encontrar os cuidados com a vida, vai encontrar sobre a riqueza, você vai encontrar sobre a porta larga e a porta estreita, você vai encontrar sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, e assim por diante. São os primeiros temas que Jesus Cristo traz para que aqueles que hão de entrar no reino de Deus, seja o reino de Deus, seja o reino dos céus, que há esta diferença: o reino dos céus para a igreja, o reino de Deus para os judeus. Ele então nos traz esta temática dizendo que existem coisas que devem ser feitas secretamente. E aqui é interessante, porque nós temos na Bíblia várias orientações que as obras sejam feitas em público. E a Bíblia até diz: aquele que faz secretamente é para que aqui as suas obras não sejam reveladas, porque quando vem para a luz, elas são reveladas e mostram a realidade de cada pessoa.
E aqui não, Jesus vai no sentido contrário e diz: estas 3 coisas devem ser feitas no escondido, deve ser feito no secreto, ninguém deve ver. O irmão que me pergunta, ele pediu sobre jejum e oração. Aí nós vamos falar sobre oferta, ou seja, uma esmola, a oração e o jejum. Nós vamos inverter a ordem das coisas. Neste prisma, vem a primeira pergunta: e por que tais obras, repito, esmola, oração e jejum, por que tais obras devem ser feitas em secreto? É muito interessante porque são justamente os 3 pontos principais que ainda hoje observam para balizar, né, para que põe alguém na condição de espiritual ou não, na condição de crente ou não, na condição de abençoado ou abençoador ou não. Eu recordo que quando o sacerdote, o profeta Samuel, ele foi ungir Davi, ele foi à casa de Jessé para ungir um rei a Deus, para que substituísse Saul. Ele olha para os irmãos de Davi e ele começa: não, acabei de ver o rei de Israel, homens altos, belos, fortes, com aparelho. Logo eles se prepararam para aquele momento, porque Samuel mandou avisar Jessé que haveria de ir. Aí Jessé deve ter dito: meus filhos, eu quero vocês os mais belos possíveis. É Samuel que vem na nossa casa. E Samuel então olha aqueles homens, se engana pela vista, e Deus diz: Samuel, ó o dedinho, já aconteceu lá atrás com Saul. Saul foi desse jeito, vocês olharam e eu escolhi Saul de acordo com os critérios que vocês deram. Agora eu apresento os meus critérios e vocês vão escolher o rei para mim de acordo com os meus critérios. Nos dias atuais, a condição financeira de alguém, o status de alguém, a posição que alguém tem, são requisitos fundamentais para que todos recebam ele de forma diferente. É comum a gente às vezes ver na igreja pessoas que não congregam na igreja, pessoas que não ajudam a limpar banco de igreja, que não carrega banco, que não ajuda financeiramente, que não faz nada na igreja, que não ensina, que não faz nada. Aí a pessoa chega para fazer uma visita e aquela pessoa vai ser colocada naquela cadeira de destaque, naquela honraria. Não estou indo contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que a quem honra, honra, certo? Mas também a Bíblia diz que aqueles que presidem diante de vós, trazendo o ensinamento da palavra, estes são aqueles que devem receber duplicada honra. O texto fala dos presbíteros que ensinam a mensagem da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer neste momento é que nós devemos observar que há uma forma de nós olharmos e há uma forma de Deus olhar. Eu costumo muitas vezes dizer que, infelizmente, valorizamos obreiros que vêm de fora. O obreiro vem de fora e ele vem, tem toda aquela pompa para pregar aquela coisa. Às vezes ele está falando algo que é mastigado na igreja todos os dias. E nós valorizamos quem vem de fora e não valorizamos quem vem de casa. Às vezes o pastor passou o dia em oração, em leitura da palavra de Deus, se preparando para transmitir uma mensagem e não há essa valorização. Aí vem alguém de fora, que ninguém sabe a vida, ninguém sabe de onde veio, o que fez, etc. E diz qualquer coisa, o pessoal, né, deve-se ter muito cuidado nesse sentido. Sendo assim, estas coisas devem ser feitas em secreto, para evitar a chamada falsa piedade. Deve entregar auxílio financeiro a alguém, esmola, como está no texto bíblico, deve-se orar e deve-se jejuar em secreto para evitar a falsa piedade. O que é a falsa piedade? Já viram aquela pessoa que na ordem, né, vai ofertar, aí pega a oferta e segura assim na ponta do dedo assim, aí coloca a oferta dentro do gasofilaço ou coloca na salva. Quando o obreiro passa, eu sou diácono, eu recolho a oferta e muitas vezes observo isso. Já viu aquela pessoa que faz questão de botar nota de 20, faz questão de botar nota agora de 200, né? Vamos subir o nível, né? Botar nota de 150, de 200. Enquanto tem outro que põe assim dentro da mão, bem encolhidinho, bota lá dentro e solta para ninguém nem ver o que foi que ele fez. Nós vamos entrar nesse parâmetro, isso é uma falsa piedade. Não está fazendo conforme determina o texto bíblico. Por esse motivo, Jesus deu orientação. Gente, a orientação quem deu foi Jesus.
Não fui eu não. Aqui você tem que reconhecer que nas primeiras coisas que Jesus começou a orientar, ele disse, a principal delas, que vocês devem acompanhar, uma das principais delas é o fator esmola. E ele diz, sempre tereis os pobres convosco. Uma das principais é o fator esmola. Falsa piedade no sentido da oração. Por quê? O próprio Jesus diz em outra parábola. Que naquela época existiam os fariseus que faziam questão de ir para as esquinas, que faziam questão de ficar em pé nas sinagogas e oravam, Deus, tu sabes que eu fiz, eu aconteci, eu não sei o quê. E Jesus até diz, alguns fazem até assim, eu não sou como este aqui, não sou como este. Aí Jesus mesmo pergunta aos discípulos, e aí, qual dos dois saiu justificado? Aí os discípulos ficaram meio assim, Jesus disse, o que saiu justificado foi aquele que baixou-se, humilhou-se e reconheceu suas falhas. Jesus ensina a orar, para evitar a falsa piedade. E o terceiro aí, isso aqui é só respondendo uma pergunta, por que devem ser feitas em secreto? O terceiro é porque, com o afã de espiritualidade, aí a pessoa faz aquele jejum, aí faz aquela cara feia. Naquela época os judeus jogavam cinza para cima, vestiam-se de pano de saco, sentavam no chão, tal, aquela coisa toda. Aí Jesus disse, isso não vale nada. Tem alguns que dizem, não irmão, eu não quero porque eu estou jejuando. Não irmão, eu estou jejuando, o irmão me perdoa. Não, sim irmão, só basta dizer que você não quer. Alguns outros dizem, olha, eu entreguei o meu jejum tal hora, e etc. E não é assim, não é assim. Nós vamos entrar, então, para evitar essa falsa piedade de mostrar. Às vezes o cara é uma incoerência muito grande. Eu encontrei um irmão outro dia, eu não vou dizer o nome, é aqui da cidade, é um empresário aqui da cidade, ele era forte. Aí eu encontrei, eu digo, rapaz, mas como você emagreceu? Ele disse, meu irmão, eu comecei a consagrar minha vida e no papel da consagração, porque a consagração ela envolve leitura da palavra de Deus, ela envolve a oração, ela envolve o jejum. No contexto da consagração está o jejum, e eu comecei a jejuar. Ele me falou, não sim vai descendo. Eu fiz uma pergunta e ele começou a me responder. Está o jejum. E o jejum não só tem me ajudado espiritualmente, como também tem me ajudado fisicamente. Eu já emagreci tantos quilos e eu glorifico a Deus por isso. Ele não fez uma dieta. Ele disse, eu estava jejuando. Mas alguns dizem que jejuam todo dia aquela coisa e é um corpão assim, é um negócio... Aí é neste sentido que a Bíblia vem falar da falsa piedade, para evitar esse tipo de coisa, porque quem olha percebe. Quem olha de longe não é pelo que a pessoa diz. A Bíblia diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Encontro pessoas que dizem, na região aqui não tem ninguém que saiba mais do que eu. É um negócio complicado. Então não seja sábio aos teus próprios olhos. E para evitar esta falsa piedade, é que Jesus, o Mestre, veio dando orientação. E a primeira coisa que ele disse é, faça em secreto. Nós vamos ver sobre isso aí. Outro fator acerca destes assuntos, diga-se de passagem, repetindo, a esmola, a oração e o jejum, é a motivação. Uma coisa principal que a pessoa deve ter para praticar tais três coisas é a motivação. Cada pessoa tem que ter uma motivação para praticar. A motivação que vem atrás, é o que vem antes. O que me fez de lá para cá entrar neste parâmetro agora? Por que eu estou motivado a dar a esmola ou a oferta, que aí varia, porque Jesus está falando de ajudar o pobre, então não está falando daquela oferta lá da viúva, né, que eu vou falar sobre ela também. Então eu uso esmola, como o texto bíblico diz, no sentido da compaixão, de ajudar alguém. E oferta e dízimos são obrigações, isso aí é outro parâmetro. Entra no âmbito da mordomia cristã e depois a gente faz uma live sobre isso. Então qual é a minha motivação de ajudar alguém? Será que a minha motivação é para eu pegar aqui o celular e a mão está aqui entregando a oferta, né? Deixa eu botar aqui para a câmera pegar e tal. Não é essa, não deve ser essa motivação. Não deve ser. Não deve ser de forma nenhuma. E será que a oração também é para... Não deve ser. Qual é a motivação da oração? Por que você está orando? Nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. Você está aqui, daqui a pouco começa, meu Deus, tem misericórdia, cuide da minha vida. Você está dirigindo, você, Deus, me guarda, tal, minha família, meu trabalho, meus colegas, tal.
Qual é a motivação? Por que está orando? Porque existem coisas que a Bíblia vai chamar de sacrifício de tolo. Já viu aquela oração sinusite? Aí, senta. Aquela é oração sinusite. Já viu aquela oração? Eu gosto muito de citar meu pai, vou citar mais uma vez. Meu pai tinha uma oração repetida, que ele repetia toda vez na hora do almoço. Todos os dias na hora do almoço ele repetia. Porque a tua palavra, esta comida alimenta o nosso corpo e a tua palavra alimenta o nosso espírito. Meu pai tinha essa. É uma oração repetida. A oração que Jesus induz aqui, que ele orienta, que ele ensina, não é esse tipo de oração. É aquela oração que você vai conversar com Deus. Tem um hino de Samuel Mariano que fala desse sentido. Conversar com Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o pastor Josué Brandão, lá de Feira de Santana. Essa experiência eu tive em Barreiras, quando eu era jovem em Barreiras. E Josué Brandão disse que certa vez ele passou uma manhã orando e simplesmente levantou do quarto e foi saindo. Segundo ele, o Espírito fez ele voltar e disse: volte. Por quê? Você é muito mal educado. Aí, como assim mal educado? Você é mal educado. Se você passasse uma manhã inteira dentro de uma sala com alguém, ouvindo aquela pessoa falar o tempo todo e você não tivesse a oportunidade de dizer uma só palavra, não seria você o mal educado? Não seria ele o mal educado? Como é que você está comigo aqui desde manhã falando e não dá espaço para que eu fale contigo? Orar, como diz o quarteto Gileade, oração é falar com Deus. Aí, essa de mostrar, não é assim. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, nós vamos entrar sobre cada um parâmetro desse daqui a pouco, certo? E o último aí é justamente o jejum que nós já falamos, o que me motiva a jejuar? Qual é a motivação para jejuar? Nós temos no Antigo Testamento jejuns coletivos, mas o povo entendeu qual era o jejum. Recentemente eu tenho visto alguns líderes nacionais convidarem para o jejum coletivo. Sim, mas os próprios líderes nacionais não trazem uma convicção a nós que somos aqui liderados para seguirmos aquele jejum deles. Eu não consigo, com uma mão faz, com a outra mão destrói. Não é dessa forma. Eu lembro de Esdras, quando Esdras convidou o povo lá, depois que ele retorna do cativeiro babilônico, na segunda leva, que a primeira leva foi com Zorobabel, a segunda leva de retorno foi com Esdras. E ele traz o povo, ele leu a palavra perante o povo e convocou o povo para um jejum. Primeiro leu a palavra, depois convocou o povo para um jejum. E o povo agora, mesmo com o intérprete, ficou o dia no sol, acompanhando, ouvindo aquilo ali, entrando no coração deles. Aí depois eles caíram com o rosto em terra, reconheceram que pecaram. Mas é um negócio que entra na mente pelo ouvido. A gente ouve, a Bíblia diz, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Aí entra aqui, vai na mente, você raciocina, desce ao coração e diz, não, a minha motivação é esta, eu vou realizar este jejum, eu preciso. Mas, então tem muitas coisas que não estão surtindo efeito, porque a Bíblia diz, se a buzina desse o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então você que precisa jejuar, qual é a tua motivação para o jejum? É emagrecer? É buscar espiritualidade, buscar a presença de Deus? É o quê? É compreender as Sagradas Escrituras? Porque isso aqui só se compreende com oração, só se compreende com orientação do Espírito Santo, e é conversando com o Espírito Santo que ele te esclarece. Às vezes a pessoa quer que alguém esteja orando na frente dele, de joelho na frente dele, para que ele visualize. E às vezes não é isso. A pessoa precisa ter a consciência que tem que fazer isso. Então, nós já perguntamos por que deve ser feito em secreto, nós já dissemos qual a motivação, e aí agora vamos, apesar de já ter adiantado, eu vou falar aqui agora qual o objetivo, o que me motivou e o objetivo o quê? A motivação está atrás, o objetivo está para frente. Quando eu dou uma oferta para alguém, quando eu dou uma ajuda, uma esmola para alguém, qual é o meu objetivo? Meu. Porque o meu coração, ele está lá diante de Deus. O meu coração está lá diante de Deus. Qual é o meu objetivo? Um anjo veio do céu, falou com um gentil chamado Cornélio, em Atos 10:31, e disse, olha, a tua esmola está em memorial diante de Deus. Qual é o meu objetivo? Por que alguém está ofertando? Por que alguém está tendo compaixão de alguém e está lhe dando uma esmola? Por qual motivo?
A motivação é que é importante para este fim. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Para quê? Por que não? Para quê? Porque é a motivação. Para quê é o objetivo. Qual objetivo eu estou fazendo isso? E quando eu vou para a oração, eu estou orando para qual fim? Eu estou fazendo aquela oração obrigatória? Eu estou orando porque tem que orar? Ou eu estou realmente sentindo as minhas mazelas? Eu estou sentindo a minha necessidade? Eu estou pedindo a Deus que transforme o meu ser? Eu preciso pedir a Deus que transforme o meu ser. Eu preciso pedir a Deus que abra a minha mente. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Eu recordo agora do pastor Adroaldo Boaventura, pai do senhor, pastor Adroaldo, se estiver vendo essa live, irmã Vanja. Eu lembro dele, eu jovem, ele dando estudo acerca da oração, explicando a oração do Pai Nosso que está aqui no mesmo Mateus, no mesmo contexto do Sermão do Monte, quando Jesus disse: quando orar, não useis de vãs repetições, mas entra no teu quarto. Nós vamos falar sobre isso ainda. E o pastor Adroaldo começou a explicar: você entra na presença de Deus, você pede perdão, você adora a Deus pelo que Ele é. Ele não precisa ter feito nada, só pelo fato dele ser Deus, ele merece ser adorado. Você ensinar a orar, irmãos. Nós estamos numa época que não se ensina mais os crentes a orar. Nós temos novos convertidos descendo as águas, nós temos obreiros sendo consagrados e não existe o ensino da oração. Eu não estou aqui apontando ninguém, eu digo de uma forma geral, no contexto geral. Eu pelo menos está com tempo que eu ouvi um estudo voltado para a oração. Está com tempo. Aí as pessoas não têm o desejo de orar justamente porque não tem o ensino adequado ao fator oração. Ensinar a orar, o pastor Adroaldo ensinava naquele momento e dizia: aí você pede perdão pelos seus pecados, aí você agora vai interceder pelas pessoas. Você vai interceder. Comece a orar. Às vezes eu estou aqui, eu começo a orar pelo pastor Antônio Raimundo, que está lá em Menino Jesus, homem de Deus, pai do senhor pastor Antônio Raimundo, Marcos, Odirley, Sérgio, Leila, Laine, Leane, irmã Preta. Deus abençoe vocês, eu tenho orado por vocês, as esposas, os esposos, os netos, os filhos, etc. Orar por essas pessoas, orar pelos missionários que estão no campo. Quais são os missionários que estão no campo? Onde é que eles estão? Como é que eles estão? Estão precisando de quê? Orar pelos missionários. Orar pela obra do Senhor na cidade, pelo evangelismo. Está sendo feito o evangelismo? Orar para que Deus abençoe a própria igreja, abençoe a escola dominical, abençoe o culto de ensino, abençoe o ministério. Orar, irmãos, orar. Aí depois você vai orar por você. Deus, eu tenho tal necessidade, o Senhor sabe, eu preciso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, que a Bíblia vai dizer que às vezes nós não recebemos porque não pedimos, e às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Está falando de oração, pedimos para gastar nos próprios deleites, está falando de oração. Aí você orar com o objetivo, sabendo que Deus te conhece, Ele está em secreto contigo, porque se Ele precisar conversar contigo, Ele vai te chamar a atenção lá no secreto. E às vezes quando você está orando, Deus vai no teu coração e fala contigo, profundo, lá no teu coração. Você não consegue explicar o porquê. Você chora, você se derrama na presença dele, você não tem coragem de ficar cabeça erguida diante de Deus quando você lembra-se dos teus pecados diante dele. Orar. É assim que é a oração. E qual é o objetivo de alguém fazer um jejum? Qual é o objetivo? O objetivo é para que o meu jejum? É para quê? Qual é o fim? Ô irmão, venha jejuar todo... Sim, qual o fim? São motivações diferentes. Às vezes a minha motivação é uma, a de fulano é outra. Às vezes eu consigo jejuar até meio-dia, outro não consegue. Qual é o fim? Eu acho que se nós fôssemos ensinados todos a ter objetivo na hora do jejum, teríamos mais pessoas jejuando, nós teríamos mais pessoas sendo abençoadas. E outra coisa, ensinar também a testemunhar aquilo que Deus fez, porque eu sou prova de muitas vezes que eu orei ao Senhor, o Senhor me abençoou. Eu tenho na minha vida relações que começam lá do que eu lembro, 1992. Eu comecei desde 1992, pedi a Deus, quando eu aprendi o que é orar, quando eu aceitei Jesus, pedi a Deus e a coisa vem acontecendo do jeito que eu pedi. Às vezes eu peço mal e eu recebo mal. Tenho dificuldade, quebro a cara, mas é porque eu pedi mal para gastar nos próprios deleites. Mas quando eu peço a Deus e coloco na presença dele, ele também me entrega. Uma vez eu fiz
propósito com Deus, eu coloquei algo diante dele e eu pedi, eu dei detalhes, eu quero assim, 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 assim. Aconteceu nos mínimos detalhes, eu só fui perceber que tinha acontecido quando eu já estava com ele na mão. Jejum para aquele fim, para aquele objetivo. Não há uma necessidade de você fazer tantas quinta-feiras de jejum. Não, o jejum ele é o objetivo, uma conversa com Deus, e Deus pode conceder imediatamente. Eu lembro lá do livro de Daniel, capítulo 10, se não me falha a memória, quando Daniel está orando e o anjo vem até ele, o anjo diz, desde o início da tua consagração, que Daniel estava orando e jejuando, lá no início já foi dada a resposta. Demorou porque houve uns empecilhos aí no mundo espiritual. Veja a nossa live aí, batalha no ambiente espiritual. Então, objetivo, né? Isto aqui, até para mostrar que quem toca a trombeta, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, quem diz, eu estou ofertando, eu estou dando a esmola, eu estou orando, eu estou jejuando, já recebeu o seu galardão. Isso aí você pode ler o que Jesus diz a respeito, que você vai entender que já recebeu o seu galardão. Agora, entrando especificamente no nosso assunto, nós precisamos saber sobre os 3 pontos, a esmola, a oração e o jejum. E a esmola nós vamos encontrar no capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim, preste atenção em cada palavra, porque quem diz aqui é Jesus, não sou eu, é Jesus quem diz. Se Jesus diz, mirando o reino de Deus, ele está dizendo algo muito forte para a minha vida e para a tua vida. Não é que o negócio serve para você, não. Outro dia eu falei que a espada de Deus, a palavra de Deus ela é uma espada, não é um facão. O facão é que só corta para um lado assim. A espada ela vai para lá e vem para cá. Ela corta lá e corta cá também. Olha o que Jesus diz. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens. Está aqui a minha parte, está aqui. Guardai-vos disso. Não faça isso. Para serdes vistos por eles. O grande filântropo, fulano de tal, que auxilia. Não, guardai-vos de fazer a vossa esmola assim. Não tereis galardão junto a vosso Pai que está nos céus, se fizerdes a vossa esmola assim. É muito forte isso aqui. Você quer ter um galardão diante de Deus? Entregue a sua esmola em secreto, ajude alguém em secreto, faça a coisa calado, quieto, em secreto. Se fizer e tocar trombeta, está escrito no versículo 1, já no início, que não tem galardão. Temos aí um outro vídeo sobre o galardão. Assista lá. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, traduza a esmola por oferta, ajuda financeira, o que você quiser. Quando você tirar do seu bolso para alguém, porque naquele dia era muito comum as pessoas mostrarem a espiritualidade porque estão, presta atenção, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Não é você que vai tocar a trombeta, tom, tom, não faça alguém comentar diante de você. E aí? Como é que foi aquele negócio daquela esmola? Não faça tocar trombeta, não precisa que ninguém comente a respeito. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Não precisa. Tem um adágio popular que diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E a Bíblia vai dizer que sempre tereis os pobres convosco. Então você ajudou alguém, acabou, quietou, calou, não tem mal o que falar. Jesus vai dizer que a melhor coisa é dar do que receber. Se você tem para dar é porque o depósito está cheio, graças a Deus. Você está com a cantina cheia, com a despensa cheia. Agora quem não tem, ele está passando por uma certa dificuldade. E o texto continua, não precisa fazer isso nas sinagogas, nas igrejas, nas ruas, na rede social, não precisa. Eles fazem isso nas sinagogas, nas ruas, todo o versículo 2, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, quem está dizendo isto é Jesus. Vos digo que já receberam o seu galardão. Ponto. Eu conheço muitas pessoas, não vou citar o nome aqui agora por uma questão de ética, mas pelo menos há 2 famílias. Eu já cheguei para membros destas famílias e disse, sabe por que vocês, os filhos, são abençoados? Por causa dos vossos pais.
Os pais sempre foram dedicados à obra de Deus e sempre abençoaram a obra do Senhor. Aí eu disse, vocês são abençoados por causa dos vossos pais. A bênção de Deus é derramada sobre a vida de vocês, porque os pais de vocês foram homens consagrados a Deus. Então aqui, quando fizer, não faça para você mesmo se vangloriar, para alguém te vangloriar, ou para alguma coisa dessa natureza. Mari Silva, Pai do Senhor, seja muito bem-vinda. Vamos ao versículo 3, ainda falando sobre a esmola. O irmão não pediu sobre a esmola, ele pediu sobre jejum e oração. Mas nós vamos falar sobre esmola, oração e jejum, que é a sequência que está no texto do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Versículo 3. Mas quando tu... Parece que Jesus apontava para alguém no meio da multidão. Quando você, vou botar o dedo bem aqui, ó. Quando você der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Até você, quando der a esmola, é como se colocasse a mão para trás assim, aí botasse a mão no alforje e entregasse assim. Uma vez eu recebi uma oferta. Eu era superintendente de escola dominical e ia participar de um congresso de escola dominical em Salvador. É uma das poucas vezes que eu recebi oferta. Nunca cobrei também para pregar, para ensinar, nunca fiz isso. Uma vez eu fui para Barreiras e os irmãos fizeram questão de me pagar o combustível. Algumas vezes eu tive com o pastor Josafá Batista, que está trazendo para Luiz Eduardo Magalhães o CETEC. Logo teremos bacharel em teologia em Luiz Eduardo Magalhães. O pastor Josafá é um amigão. E lá ele pagava o meu hotel e o meu transporte, o meu combustível, mas mais nada. Nunca cobrei um centavo para pregar. E eu dessa vez recebi. Eu ia para um congresso em Salvador e não tinha condição, o negócio estava muito apertado. E uma irmã disse, irmão Claudio, eu tenho uma ajuda para o irmão aqui, eu vou botar no seu paletó aqui. Eu disse, certo, ela colocou dentro do meu paletó. E eu esqueci, colocou no bolso de fora do paletó. Aí me preparei, fiz a viagem. Quando eu estou lá em Salvador, eu e o presbítero Edmundo, não o Edmundo Celestino Borges, outro Edmundo que congregou conosco. Eu estava lá em Salvador e saí assim para ir ao banheiro e estava com aquele paletó. Quando eu botei a mão no bolso do paletó, rapaz, mas tinha uma oferta. Pense numa oferta abençoada. Eu voltei, abençoei o irmão Edmundo que estava comigo, eu trouxe a apostila para todos os obreiros que eu conhecia, que eu lembrei, para o pastor, para todo mundo. Ainda comprei um paletó. Não, foi um negócio abençoado, foi um negócio mesmo assim que eu nunca imaginei que eu receberia daquele jeito. Quem me deu foi o pessoal do Malberg Poços Artesianos. Eu lembro perfeitamente disso. Então eu glorifico a Deus, eu oro por eles e sou feliz por isso. Mas nunca mais ela tocou nesse assunto comigo, nem eu lhe disse nada por causa desse texto bíblico. Ajudou, ponto final. Versículo de número 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Então, na primeira orientação que eu dou aqui para o irmão, é que junto com o jejum e a oração, ou prévio, está a esmola. É o desprendimento do mundo. Quando você ajuda alguém, você está dizendo, eu sei que Deus me deu, eu vou te ajudar também, nós juntos vamos romper. Eu não estou preso a isto aqui. Por isso que é um ato voluntário, é um ato que você deve ser feito não por força nem por violência, você deve fazer liberalmente e em secreto, que teu pai que te vê te recompensará publicamente. Então, se você deu com a mão direita, a esquerda não saiba. Se você deu com a esquerda, a direita não saiba. A primeira coisa que é em secreto é a esmola. A segunda coisa que é em secreto, que nós começamos do versículo 5 e vamos até o 15, e nós vamos ler, diz bem assim: e quando orares, vamos agora partir para o fator oração, que também é em secreto. Viu, irmão? A oração é em secreto. Você pode orar lá, mas não é necessário você orar e de repente falar muita coisa. Até na própria oração, quando você fala em línguas na oração, eu já orei em línguas várias vezes, a orientação é que você ore baixo, porque se não tiver intérprete, as outras pessoas ficarão sem entendimento. Presbítero Romário Genuíno, Pai do Senhor, Deus abençoe. Você fica sem entendimento. Então é necessário que você faça a sua oração ali com Deus, você entra na presença dele. Eu recordo de uma vez que
choveu e os irmãos não quiseram ir para a igreja, eu vim para a igreja só, e o pastor morava no fundo da igreja. E eu fui lá, abri a igreja e tal, na hora que eu cheguei não estava chovendo, aí eu abri a igreja, entrei, a chuva caiu. E a esposa do pastor disse que eu vi um barulho, os irmãos vieram congregar numa chuva dessa. Aí ela foi lá ver. Quando chegou lá, tava eu sozinho orando dentro da igreja e aquele barulho, Aí eu estava sozinho, eu estava sentindo a presença de Deus, eu me soltei. Mas quando eu oro diante de outros, mas eu oro principalmente naquela hora que você vai confessar pecados. É necessário que você confesse ali quietinho, até para não afetar a fé do irmão, porque tem coisa que para um é um argueiro, mas para outro é uma trave. Entendeu? Tem aquele que se engole um boi, mas se engasga com um mosquito. Então há que ter uma certa prudência, uma certa sabedoria. Aí Jesus diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Jesus já chama na cara de hipócrita. Hipócrita é mentiroso, hipócrita é um contexto político. Mentiroso, hipócrita. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Quer dizer que quem dá a esmola na frente de todo mundo já recebeu o galardão, e quem ora assim também já recebeu o galardão? Palavra de Jesus. Eu não estou acrescentando absolutamente nada. O versículo 6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. Algumas pessoas gostariam de nos ver derramando as nossas lágrimas diante deles, para satisfação pessoal. Só que às vezes que a gente chora, que o coração se rasga, fazer igual uma irmã. Uma irmã me disse outro dia que ela estava passando por uma dificuldade tão grande, que ela pegou a bicicleta dela aqui no Luiz Eduardo Magalhães, e não queria orar e chorar na frente de ninguém, nem de marido, nem de filho, nem de obreiro, nem de ninguém. Ela botou a bicicleta dela em sentido cerrado e andou até achar uma árvore. Quando ela achou uma árvore, ela encostou a bicicleta ali, dobrou o joelho por trás da árvore e foi chorar. Ela disse que urrou, ela gritou, aí quando lavou a alma, ela levantou, pegou a bicicleta e veio embora. Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes eu estou sozinho em casa, e outro dia inclusive eu ia pregar, não tem muito tempo, à noite eu ia pregar e o coração estava amargurado, e eu derramei lágrimas. É melhor você fazer isso sozinho do que algumas pessoas chegar e pensar que você está problema psicológico, etc. Não, estou derramando, está igual Ana, eu estou derramando a minha alma diante de Deus, levando a Ele a minha petição. Pessoas que pensam que porque eles estão na igreja orando o tempo todo, os outros não estão orando. Pelo contrário, eu tenho um hábito comigo que o tempo todo eu estou dizendo, graças a Deus, oh aleluia, oh Deus é bom, eu sei o que eu estou fazendo. Você deve, como foi orientado por Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, primeira carta, orar sem cessar. Você tem que estar em contato com o Senhor o tempo todo. Você tem que estar em contato com Deus o tempo todo. Às vezes eu estou dirigindo dentro dessa cidade e vem a cor no coração e eu choro dirigindo. Chego no local lá limpando os olhos, ninguém sabe o que foi. Eu digo, foi um argueiro. Hoje em dia tem aquela questão do álcool nas mãos, né? A gente passa álcool nas mãos, aí vem quando passa assim o dedo no olho, é o álcool que pegou nos olhos, deixa quieto que Deus sabe do que se trata. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Oração é diálogo. Do mesmo jeito ao falar em línguas estranhas. Tem muita gente que não gosta desse ensino, mas Paulo disse, se não tiver intérprete, fique calado. Entendeu? Você tem que conversar com Deus, conversar. Senhor, aqui é fulano de tal. Senhor, sabe por quê? Porque você gera efeito no mundo espiritual. Leia lá a nossa live sobre batalha no ambiente espiritual que você vai entender. O mundo espiritual precisa ouvir a tua voz, porque a Bíblia diz que com o coração se queira é para a justiça, mas é com a boca que faz confissão para a salvação. Você tem que falar. Eu lembro do estudo que eu dei na congregação do Mimoso 1 há alguns anos. Os irmãos ficaram pasmos.
você tem que falar, você precisa falar, o mundo espiritual precisa ter o teu testemunho registrado. Por isso que você deve orar falando com Deus. Senhor, o Senhor sabe o meu problema, mas eu vou dizer, o meu problema é este. Não adianta querer enganar Deus. Deus conhece. Versículo 8. Não vos assemelheis a eles, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. E aí eu já falei, aquela questão de não recebe porque não pede, pede e não recebe, porque pede mal para gastar nos próprios deleites. Peça com sinceridade, peça a Deus com verdade. Alguns não entendem porque que a gente é abençoado. É abençoado por muitos motivos. É abençoado porque entrega dízimo, eu creio na doutrina do dízimo, eu entrego, o Senhor repreende o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador. O Senhor repreende, eu sou feliz com isso. Eu sou abençoado por isso. Sou abençoado porque eu não gosto da mentira. Sabe, o camarada anda mentindo, daqui a pouco não lembra. Então fala a verdade. Você daqui a 10 anos você vai falar a mesma coisa. Sou abençoado porque eu oro ao meu Senhor, eu tenho a minha relação com Deus, eu tenho a minha intimidade com Ele. Ajudo quando há necessidade e tenho condição de ajudar alguém. Muita gente nem fica sabendo. Tem hora que alguém chega e diz, é uma rifa aqui para... Não, moço, toma aqui, vai vender sua rifa para lá. Deus te abençoe. Então, quando orar, você tem que aprender a conversar com Deus. É dialogar, gente. Você está diante de Deus, então você vai dobrar o joelho e dizer, Senhor, Ele está diante dele, Ele te conhece. Agora converse com Ele. Converse. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Aí aqui agora nós temos a oração do Pai Nosso, que não é o objetivo falar sobre a oração do Pai Nosso, não que eu não conheça, mas não é o objetivo. Então eu vou seguir agora para o jejum. Mas você deve ler dos versículos 10, versículo 11, versículo 12, e no versículo 12 tem aquela questão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E meu pastor costuma muito dizer, se você não perdoa, então Deus também não vai te perdoar. E isto é muito forte. Essa daqui é a oração que eu ouvi o pastor Droaldo ensinar várias vezes. Não nos induzas à tentação, Deus nunca não induz ninguém à tentação, pelo contrário, Deus não a ninguém tenta, no máximo Ele prova, e quando prova é para aprovar, né? E etc. Aí na oração você tem que reconhecer que Deus está no céu, você está na terra, você é pecador e assim por diante. Aí quando nós vamos para o versículo 16, o primeiro, a mão direita, a mão esquerda não deve saber da direita, a direita não deve saber da esquerda. No segundo, você tem que entrar no quarto e trancar a porta para que ninguém te veja, não é nas esquinas, não é no microfone, não é nada disso. Aí tem aqueles que na hora da oração, ó Senhor, Deus é céu. Calma, irmão, pode descer a bola, Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Pode descer e dizer, Senhor, aqui está fulano de tal, Senhor. O Senhor já sabe todo o meu histórico aí. Errei naquele dia, naquela hora, naquele local. Tá? Confessa, irmão, confessa. A confissão de pecados é um negócio fundamental para arrebatamento da igreja. Confessa, conversa com Ele, tá bom? E agora nós vamos ao terceiro, que é o jejum. É o jejum. O jejum é outro que deve ser feito em secreto. O irmão pediu sobre oração e jejum, nós estamos falando sobre jejum e oração, nós estamos falando sobre esmolas, oração e jejum. E o jejum começa no versículo 16 e vai só até o 18. E sobre o jejum, tem umas curiosidades aqui que eu busquei aqui na Concordância Bíblica Exaustiva. Está aqui, esse livrinho aqui, ó. Antes da gente falar, a gente procura ter uma base bíblica, procura se orientar. Eu converso com as pessoas que trabalham comigo, tiro sempre dúvidas, etc. E achei interessante algumas posições acerca do jejum. Primeiro que nós temos a palavra jejum, não jejuando, jejuar, jejuaram, jejuns. Jejum, só a palavra jejum no singular. Ela aparece no Antigo Testamento 23 vezes. E no Novo somente 8. Ué, irmão Claudio, você está adepto à teoria de que não se deve jejuar? É isso que você está dizendo nas entrelinhas? Não estou dizendo isso não. E a explicação quem dá é Jesus. Chegaram para Jesus e disseram, por que é que os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam? Aí Jesus disse, vocês já viram as bodas? Já observaram as bodas? Está lá em Marcos 2 e 18. Já observaram as bodas? No casamento, quando os convidados estão com o noivo, precisa jejuar?
Se está com o noivo, se o noivo chegou, precisa jejuar? Eu estou explicando por que a expressão jejum no Novo Testamento ela é pouca. Porque alguns já disseram que o jejum não é para o Novo Testamento. Lógico que é. O jejum é da graça, é da lei. Nada a ver, nada a ver. Nós vamos ter lá na lei, a bem da verdade, reis jejuando. Aqui nós temos primeiro livro dos reis, 21:9, 21:12. Segundo livro das crônicas, 23. Nós vamos ter profetas jejuando. Nós temos no livro de Esdras 8:21, Neemias 9:1. Esther, que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, Esther fez um jejum de 3 dias junto com Mardoqueu e todos os judeus para salvar a nação, um jejum coletivo com um objetivo. Então, o jejum está lá atrás na lei, mas o jejum também está no Novo Testamento, e Jesus jejuou. E os irmãos, por exemplo, quando foram separar obreiros para a obra, nós temos lá em Atos 14, versículo 23, os irmãos jejuaram, passaram vários dias jejuando com o objetivo, o Senhor falou. Então o jejum ele é do Novo Testamento. Mas eu quero explicar que o jejum, a palavra jejum, tem menos no Novo Testamento que no Antigo. E qual o motivo? Jesus disse que quando o noivo está com os convidados não precisam jejuar. Os convidados vão desfrutar daquilo que o noivo tem para eles, da festa das bodas. Aí o próprio Jesus disse, mas haverá o dia em que o noivo será tirado. Aí eles jejuarão. Este o noivo será tirado, a melhor compreensão, é no momento em que Jesus ascendeu aos céus. O noivo não estava mais com a igreja, ou seja, os dias de hoje, Jesus está nos céus. O Espírito Santo está conosco, mas Jesus está na glória. E a igreja agora que está assim, ele jejua chamando a sua presença. Então foi isso que Jesus falou. Então eu só estou explicando por que a palavra jejum tem pouca no Novo Testamento, porque o noivo, que é o Senhor Jesus, estava com eles. Mas nós que não estamos com Jesus, nós precisamos jejuar para sentir a sua presença. E o próprio Senhor Jesus disse que quando nós atuamos no mundo espiritual, leia lá, assista lá, Batalha no Ambiente Espiritual. Quando nós atuamos, nós precisamos estar em jejum e oração. E a tentação de Jesus lá em Mateus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, nos mostrou que temos que conhecer a palavra de Deus. Jejum, oração é a palavra de Deus. E aí, Edmar Fernandes, tudo bem? Voz de ouro da rádio na atualidade. Então há necessidade de que estejamos jejuando, porque o noivo não está conosco. Então vamos seguir aqui. Versículo de número... Onde é que eu parei aqui? Capítulo 6, versículo de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis constrangidos como os hipócritas. Mais uma vez, raça. É hipócrita na oferta? Tá aqui o meu, ó. É hipócrita na oração, e é hipócrita no jejum. A galera fazia uma cara de doente e não tomava banho, e jogava cinza no cabelo, e vestia pano de saco, e gritava, e se dilapidava. Não, moço, você está jejuando, vá lá, toma um banho, lave o rosto, viste a melhor roupa, passe perfume, escova os dentes, saia normal. Não precisa, não precisa dizer que todo dia você entrega o seu jejum tal hora. Não precisa. Isso acabará se tornando sacrifício de todos. Somente faça, só isso, não precisa mais nada, somente faça e ponto final. Se não, Mateus 6,16, parte A, é um hipócrita, ponto final. Vou repetir. E quando jejuar, não vos mostreis constrangidos como os hipócritas, ponto. Porque desfiguram os seus rostos, para que aos outros homens pareça que jejuam. Ô irmão, você tá com essa cara feia aí, por quê? Porque está jejuando? Em verdade vos digo, quem está dizendo isso é Jesus, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Quem faz tais coisas já recebeu o seu galardão, ponto final. Aquele galardão que está lá na live, não vai receber, já recebeu, pronto, já é isso mesmo, já está pronto. Vamos ao versículo 17. Porém tu, olha a preocupação de Jesus, Jesus parece estar apontando para alguém na multidão, você, porém tu, quando jejuares,
unge a tua cabeça, ou na época do meu pai passa a brilhantina, lava o cabelo e tal, na época do meu pai passa a brilhantina, na época de hoje, ó, lava ali, dá aquele, tá faltando um cabelinho aqui, né, mas tem nada não, ajeita o restinho que ainda tem, né, dá aquele sorriso, passa ali no salão, né, do irmão Paulo, né, irmão Paulo, Pai do Senhor, passa ali no salão, dá aquela ajeitada e tal, né, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, tira a remela do olho, tal, se ajeita, lava o rosto, entendeu? Até as irmãs, né? Tira a maquiagem, opa, desculpa aí. Mas lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Ninguém nem para saber. Se você faz isso, louvado seja Deus, está lá registrado, não precisa dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vocês têm que me seguir porque eu jejuo todo dia. Vocês têm que me obedecer porque eu jejuo. Nada a ver. Paulo diz, a mim me é imposta essa obrigação. Como é que eu sou um obreiro e eu não quero jejuar? Tem que jejuar, tem que jejuar. Como é que alguém é costureiro e não tem uma tesoura boa? Como é que alguém é advogado e não tem um livro atualizado? Como é que alguém é obreiro e não jejua? Não existe essa. Como é que quer pregar e não vai estudar a palavra de Deus, não vai orar? Não existe essa, é uma obrigação imposta. Não está fazendo nada demais. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Então, irmão, concluindo aqui o que o irmão nos pediu, está falado aí sobre oração. Depois a gente pode aprofundar melhor, falar sobre a oração do Pai Nosso. A gente pode trazer exemplo de jejuns, que não é o objetivo da live. O objetivo da live é esclarecer detalhes que os irmãos pedem, e quando pedem específico, a gente responde específico. Quando pede genérico, a gente responde também de forma genérica. Que Deus abençoe e que esta live sirva para o nosso engrandecimento, o nosso crescimento espiritual, e possamos nos desprender do que é financeiro, podendo ajudar alguém. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, né, os seus passam por necessidade, o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o primo, o filho, não passa de um gentio, é pior que um gentio. Imagina um necessitado que está do lado. Que nós possamos também aprender a orar. Orar aí agora onde você está, confesse os teus pecados agora a Ele, confesse agora, porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Ore agora. Ore lá na igreja também, é necessário, mas não faça aquela oração sinusite não, né? Tem aqueles crentes 6 horas, vem para a igreja, 6 horas por mim. É você ter essa relação com Deus, entendeu? Orar sem cessar. E, no que diz respeito ao jejum, né, dá aquele tapa no visual, aquela roupa, aquele perfume, e toca a vida. Põe o seu objetivo diante de Deus, faça o seu jejum, mortifique a carne, como a Bíblia diz, fortaleça o espírito, mas não precisa dizer a ninguém que você está fazendo isso, porque há um objetivo e Deus sabe. E aí também tem aquela questão, irmão, do jejum, ainda concluindo, que você tem um objetivo, eu esqueci de falar, e também você tem que encerrar o seu objetivo. Quando você encerrar o seu objetivo, você diz, Senhor, está entregue o meu jejum, e agora eu vou entrar naquilo que diz a Bíblia Sagrada, comer as gorduras e beber as doçuras, né? Dizem que é carne assada com Coca-Cola. Tem minhas restrições com relação à Coca-Cola e a carne muito gordurosa, mas doçura e gordura foi feita para nós. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.